Fala aí, povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Lani e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, ou Luan, tanto faz como vocês me chamam. E hoje a gente vai estar aqui fazendo um bagulhinho diferente, na verdade é outro vídeo simples, porém, hoje eu quero conversar com vocês, eu quero tentar trazer um pouquinho mais de vídeo de Black Clover, tá bom? Então, toda a ideia que eu consegui trazer de Black Clover, eu estarei trazendo e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre quem vai ser o possível Rei Mago. Lembrando que esse vídeo não vai ter muita edição, então vocês só vão ter uma conversa aqui comigo, né? Agora que eu apareço aqui na tela. Enfim, sem muita enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal e me ajuda aí a bater a sonho e meta de 10 mil inscritos. Fechou? Então, bora pro vídeo. Seguinte, recentemente, quando eu tava lançando os capítulos, eu fiquei nessa de quem poderia ser o Rei Mago. A gente tava conversando sobre, e eu até postei no Twitter sobre quem a galera acharia que seria. Nós temos nomes que são muito prováveis, nomes que provavelmente todo mundo pensa quando a gente fala no futuro Rei Mago. Primeiramente, vamos contextualizar. O Rei Mago, ele não vai ser o Asta, muito possivelmente. Na verdade, eu sinto que nem Black Clover vai acabar aqui. Eu vou falar dessa parte primeiro e depois a gente vai pra o tópico do Rei Mago mesmo. Seguinte, a gente tá tendo agora uma novidade em Black Clover que é a origem dos Grimórios e deuses, com o Lucius apresentando isso pra gente. Obviamente não tem como o Tabata trabalhar isso nessa guerra final e, tipo, trabalhar toda essa mitologia de Black Clover, tudo que envolve por trás dos Grimórios, por trás da magia, os deuses, tudo mais aqui e agora, ok? Esse capítulo de Black Clover, esse último que lançou, me dá essa certeza de que, tipo, beleza, o Tabata, ele tem mais coisas guardadas de Black Clover, o que significa que Black Clover talvez não acabe aqui. Talvez a obra chamada Black Clover, que é esse arco aqui do que tem o Julius como Rei Mago, talvez ela venha acabar, que aí o Asta e o pessoal meio adolescente, e depois pode ser ter eles alguma coisa adulto, como seria o The Last de Naruto, mas não teve. Então, assim, seria muito interessante ver o Asta já o capitão, talvez de um outro esquadrão junto da Noelle, ou qualquer outra coisa do gênero. Seria muito interessante ver isso. Então eu acho muito difícil que Black Clover venha acabar agora, tá ligado? Porque tem muita coisa ainda pra ser explorada. O Espírito da Terra não veio aparecer. Ele tá adicionando coisas de deuses. E o único deus que a gente conhece realmente é o Leviatã. E agora tem essa origem dos Grimórios que aparentemente veio pelos deuses? Não sei, né? Mas vamos ver o que tem aí guardado pra gente. E aí o que vem que entra a questão. O Asta, ele não vai se tornar o Rei Mago no final dessa obra. É claro, visível pra gente que o Asta não vai. Primeiramente, ele não tá pronto. Ele ainda é muito imaturo, ele ainda é muito jovem. Ele não tá pronto pra ser o Rei Mago. Diferente de outros que estão aí pra cumprir esse papel, o Asta, ele ainda não tá pronto. Tanto é que o próprio Asta já sabe disso, porque tem um capítulo que é quando o Asta tá conversando com os capitães, que ele já sabe que estão cogitando o próximo Rei Mago, só que dois dos nomes mais prováveis de se tornar o Rei Mago rejeitaram. Só que isso era na época que o Julius ainda era Rei Mago. Eles não sabiam que o Julius era o Lucius, e o Reino Clover obrigatoriamente vai ficar sem um Rei Mago, então eles vão precisar colocar um outro cara no lugar, e esse cara não é o Asta. O Black Clover não vai terminar com o Asta sendo Rei Mago se ele terminar aqui. Se não terminar nessa última saga e ainda continuarmos a obra de Black Clover e essa realmente não for a última coisa que a gente vai ter de Black Clover, significa que talvez tenha mais coisa, né? Tenha mais coisa desse mangá, mas aí talvez tenha a possibilidade do Asta ser Rei Mago, mas o próximo Rei Mago com certeza não é o Asta, ok? A gente já tem uma noção que eu não lembro o número que o Julius é de Rei Mago, mas o próximo depois do Julius não vai ser o Asta, vai ser uma outra pessoa. E aí que a gente tem os nomes. Temos o Egoleon, Nozel Silva, o Mereoleona e o Yami como possíveis candidatos a o Rei Mago, porque basicamente são esses nomes que a gente sempre pensa. E no momento o mangá realmente mostrou isso pra gente. Mereoleona, ela rejeitou por não ser a vibe dela, né? Ela simplesmente não gosta de ser Rei Mago, né? O Nozel e o Fuego Leão rejeitaram por se sentirem não estarem preparados pra isso. E aí todos esses aqui rejeitaram, e o único que não teve uma escolha ainda, né? Não teve, tipo, nada, foi o Yami, porque o Yami, bem, ele talvez também não se veja sendo Rei Mago, é a mesma parada da Mereoleona. Mas vamos entrar aqui em aspectos, tá bom? Quem que vocês, primeiramente, né, deixei nos comentários quem que vocês acham que vai ser o mais possível se tornar o Rei Mago. E segundamente, vamos lá, desses aqui, Mereoleona tá fora de cogitação, totalmente fora. Eu acredito que talvez a Mereoleona até venha morrer, porque ela virou mana pura. Ela não tem mais um corpo físico. Agora, ela vai ser uma criatura de mana ou ela vai morrer? Tipo, quando a magia dela acabar, ela finalmente vai evaporar e não vai existir mais Mereoleona? Porque a gente ainda tá nessa dúvida. Não teve mais coisa da Mereoleona depois disso. A gente ainda tá no escuro. Então
Então, eu não acho que Meryliana vai ser. De jeito nenhum Meryliana vá, porque não é o estilo dela nem um pouco. Ela não vai querer isso. Ela tá fora disso daí, de cogitação, tá bom? Mesmo que fosse muito engraçado ver a Meryliana como a rainha mago, né? A rei mago. Não vai ser ela. Nozel e Fuego Leão já é outro papo. Os rivais, né, de família, eu acredito que, bem, se for pra ser um dos dois, vai ser o Fuego Leão e não vai ser o Nozel. Porque o Fuego Leão, ele é o mais próximo do que o Julius tem em mente pra acabar com o preconceito. Só que aí que vai entrar o outro ponto, que eu começo a falar dele depois. Mas o Fuego Leão, ele é o único que pode comandar isso direito, e o Nozel, ele sabe disso, tá ligado? O Nozel, atualmente, ele tem noção de que ele não tem preparamento pra nada, basicamente. Ele não foi um bom capitão, ele não foi uma boa pessoa no geral, ele sempre se prendeu muito às coisas antigas da realeza e tudo mais, às regras antigas, reais, e ele ainda tem um pouco desse preconceito instaurado nele. Ele não pôde nem proteger a própria família de uma forma, assim, boa, tá ligado? Uma forma decente. O jeito que ele tratou a Noelle, ele sabe que tudo isso, e ele leva essa culpa com ele. Então, assim, o personagem dele, eu duvido muito que aceite se tornar um rei mago. Um outro personagem, na verdade, que eu tenho que colocar aqui como menção honrosa é o William. Também tem esse monte de culpa no cartório e por isso também não aceitaria ser rei mago. Esses dois aqui, duvido muito que vão aceitar em qualquer... Assim, a não ser que eles sejam a última escolha, eles vão aceitar ser rei mago. E tanto o William quanto o Nozel querem que o desejo do Julius se torne realidade, provavelmente. Eles querem que o mundo comece a ir pro caminho que o Julius visava. E pra isso, ou vai ser o Fuego Leão, ou com certeza vai ser o Yami. Julius, ele procura um mundo sem preconceito, um mundo onde todo mundo possa aceitar, um mundo onde ninguém seja rejeitado e rebaixado pelos seus status sociais, mas sim por sua força, sejam reconhecidos por sua força, por sua vontade e determinação. E a melhor coisa a fazer isso é colocar o Yami como rei mago. Porque o Yami, ele é um estrangeiro, ele literalmente é o capitão do pior esquadrão, ele é o cara que literalmente só é reconhecido por causa da sua força, mas ele é um plebeu estrangeiro, e seria a melhor coisa possível colocar ele como rei mago, porque o Yami seria a quebra de totalmente de todas os ideias antigos, de tudo. O Yami seria o começo de um novo mundo, realmente, como até o próprio Lúcio está querendo, né? O Lúcio está querendo refazer o mundo e começar um mundo novo. Pra Clover se reconstruir, com o Yami como rei mago, seria realmente um novo começo, porque não é mais alguém da realeza, não é um nobre, não é nada, é só um plebeu estrangeiro ainda por cima. Então, assim, eu acredito que, além disso, o Yami provavelmente, cara, como ele é muito amigo do Julius, provavelmente ele gostaria de cumprir o sonho do Julius, tá ligado? De fazer ele se tornar realidade, de seguir esse caminho pelo Julius. Então, eu acredito muito que o Yami seja a possibilidade que vai se tornar o Rei Mago, tá? Ele vai deixar de ser o Capitão dos Touros Negros, provavelmente. Quem vai virar o Capitão dos Touros Negros? Ser o Magna e o Asta e a Noelle, eu acho que vão pra outro esquadrão, sinceramente. Tipo, o Yami vai criar um esquadrão pros dois. E, basicamente, isso vai rolar. E o Yami vai dar procedência ao sonho do Julius e vai criar um novo mundo sem preconceito. Vai criar essa nova Clover, sem todo esse preconceito instaurado que tem já nas grandes famílias. Com o apoio, obviamente, do Nozel, do Fuego Leão. Mano, o Fuego Leão e o Nozel já rejeitaram. E eu acho muito difícil o Fuego Leão ele voltar a aceitar. Ele é a opção da realeza mais provável, tá ligado? Mas eu acredito que ele vai ser muito mais apoiador do que, né, o próprio Rei Mago. Até porque o Nozel, ele não tá fazendo... O Nozel não. O Fuego Leão, ele não tá fazendo muita coisa na guerra. E, sinceramente, o Yami é linha de frente. O Yami é literalmente a linha de frente. Ele e a Meryliana. Eu acho que o Fuego Leão sabe que, tipo assim, em quesito de força bruta, vai ser o Yami que vai ganhar. A Meryliana, mesmo sendo mais forte, talvez a mais forte de Clover, se ela continuar viva, ela não vai querer se tornar Rei Mago por ela mesma. Então, assim, eu acho que quem vai virar o Rei Mago no final disso tudo é o Yami. Tudo indica isso, tá ligado? Tudo indica que provavelmente vai ser o Yami. Obviamente que a minha segunda opção é o Fuego Leão. Fuego Leão ou Yami são com certeza os próximos Rei Magos. Porque, cara, é o melhor a se fazer até o Asta estar pronto, tá ligado? Até o Asta estar pronto pra chegar ali no nível de superar o Yami, de o Yami olhar pra aquilo e falar, agora é você, agora você tá pronto. Até isso acontecer, mano, o Asta, ele não vai ser o Rei Mago e vai ter um outro no lugar. E é aquilo, a gente já teve aquela bagulho de rivalidade do Asta com o Fuego Leão. E o Yami foi o que aceitou ele, falando que, tipo, nos Touros Negros, se ele quisesse realmente se tornar o Rei Mago, ele deveria se juntar aos Touros Negros e superar todos, entende? Então, assim, seria algo muito bonito ver o Asta superando o Yami, ser o último obstáculo do Asta, o Yami, né? Mas também seria muito foda, até porque o Asta meio que teria perdido pro Fuego Leão, né? Então o Asta meio que, né? Mas acho que não. Então, eu acredito que o Yami seja o futuro Rei Mago. Eu acho que não temos uma opção melhor do que o Yami pra criar uma nova Clover, fora do preconceito, fora de tudo. E talvez dar procedência em Black Clover com coisas novas e
e aprofundar coisas que a gente ainda não viu. Continentes, deuses, magia, origem da magia, tudo, tá ligado? Novas raças, talvez. Cara, tem tanta coisa pra Black Clover aproveitar que eu não vejo ele acabando aqui. E tem muita coisa que ele pode fazer. Bem, basicamente é isso. Me digam o que vocês acham aí dessa minha teoria, tá bom? É basicamente uma teoria minha. Não sei se pode vir a se concretizar, mas eu acho que o Yami acaba se tornando o Rei Mago com o apoio da realeza. E eles vão ter que aceitar, vão ter que engolir agora um plebeu estrangeiro. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que viu por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu falei muito por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!